Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, né? Mais uma vez estamos aqui dando continuidade às nossas aulas, né? Hoje a gente vai continuar o tema, né? O tema é sobre os biomas. Aula passada a gente viu, né? 4 biomas, como a Caatinga, a Amazônia, né? E viu Mata Atlântica também, né? E viu mais um, deixa eu só ter certeza, Mata Atlântica, a gente viu Caatinga, Cerrado e Amazônia. Hoje a gente vai ver o restante dos biomas que ficou faltando, então, ok? Então espero que vocês assistam essa aula, né? É importante que vocês assistam essa aula, tá ok? Deixa eu abrir aqui. A aula de vocês está aqui. Pronto, deixa eu só tirar essa câmerazinha daqui. Eu vou apresentar para ficar melhor para vocês. Tá aqui, pessoal. Então, vocês vão encontrar exatamente essa tela aí, lá na página 62 do livro de vocês. Então, vamos falar sobre o Pantanal, né? Então, onde fica localizado o Pantanal? Se você observar aqui no mapinha, ó, tá aqui o mapa, né, ó, tá aqui, essa é a localização exata do Pantanal, né? Do Pantanal Mato-Grossense, né? Perceba que temos aí na imagem a região onde fica o Pantanal e temos alguns animais, né? Alguns animais que são comuns, como por exemplo o tucano, né? O tuiuiu, né? Orquídea, jacaré do Pantanal, alguns animais que são comuns, né? No nosso Pantanal. Deixa eu só dar uma passada aqui, tá aqui, né? Nessa câmera não tem problema não, né? Então, onde fica localizado, né? Então, fica localizado exatamente Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, né? Mas também, né, ele acaba por abranger algumas regiões de outros estados, de outros países, como por exemplo Bolívia, Paraguai, né, e países vizinhos, né? Algumas características ambientais, quais seria, né? Seria clima quente, né? Então, com temperatura anual na faixa de 24 graus Celsius, né? Lá chove bastante, né? Em relação à nossa Caatinga, chove um bocado, né? Com índices pluviométricos de cerca de 1.100 milímetros ao ano, né? Se você relembrar, né? A nossa Caatinga tinha índice na faixa de 500 a 600 milímetros de chuva por ano. Então, né? E tem duas estações bem definidas, o período chuvoso e o período seco, né? As chuvas vão de outubro, né, até abril, né? Então aí ocorrem as cheias, aqueles locais nos quais eles eram locais que eram secos durante as secas, né? Eles começam a encher, né? Começam a inundar, né? Então essa questão do solo, ele é influenciado bastante, né? Devido a essas cheias, né? Essas inundações. Então, animais mortos, peixes mortos durante as secas, né? Eles acabam por virar o quê? Virar algum tipo de estrume, né? Um tipo de fertilizante natural para esse solo, né? A flora. O que é comum lá nessa região, né? Algumas aves, como os tuiuis, como eu falei, as garças, na arara, peixes, né? Como dourado, piranha, pintado, eles são comuns, né? Jacaré, cervo do Paraná, ariranhas também, eles fazem parte dessa fauna pantaneira, dessa fauna do Pantanal, né? Essa fauna do Pantanal. Eu inverti aqui, pessoal, deixa eu só corrigir. Aqui seria a fauna, né? A fauna, e aqui seria a flora pantaneira, né? Então a flora é muito comum naquela região, né? Aves como trigueira, encaseiras, palmeiras, pau de formiga, né? São plantas, né? São aves que são nativas daquela região, muito comum naquela região, né? Acontece também o tráfico de animais, né? O tráfico de animais na região pantaneira é muito comum, né? E além do tráfico de animais, ocorre também a pecuária não sustentável, né? Então, os grandes latifundiários, os grandes fazendeiros, eles costumam usar aquela região, né,
costumam criar gado, por exemplo, né, e não tem um cultivo sustentável naquela região. Temos aqui alguns exemplos, né, da paisagem do Pantanal. Se você ver aqui na figura A, essa cena aqui é durante a seca, né, durante o período de seca. No período de seca, perceba que a vegetação ela é modificada, os leitos de águas eles acabam por secar, né? Já aqui na imagem B temos a foto da mesma região, só que no período de cheias, né? Perceba que o açude, a lagoa, né, ela praticamente ela inunda, né? As aves ela adquirem a coloração verde, né, que é comum no inverno. Então tá aí umas diferenças. Aqui uma foto 2013 e essa aqui é a foto 2014, né? Período de cheia e período de cheia e de seca, né? E temos aqui também uma população de garça, né? Essa garça branca ela é muito comum na região do Pantanal, né? E aqui temos outra foto que mostra o cultivo de soja, né? Aquela questão dos latifundiários, né? Eles acabam por desmatar a região, né? As áreas nativas para grandes plantações de soja, por exemplo, né? Pronto, saindo aqui do Pantanal, temos embaixo aqui os Pampas, né? Então lá no Rio Grande do Sul, na região sul do Brasil, encontramos, né, o bioma Pampa, né? Então esse bioma ele se encontra numa região um pouco mais fria, né? Região fria. Então ele é localizado lá nos campos gaúchos, né? Chamado também de Campos Gaúchos, Campos Sulinos, né? E ele encontra-se na fronteira, né, do Brasil com a Argentina e com o Uruguai, né? Na região sul, né? Sul do Brasil, né? Então nessa região temos temperaturas que variam de 20 a 23 graus no tempo quente, né? Que para nós aqui no Ceará já é bastante frio, mas para lá 20 graus e 23 graus já seria o que? Uma região já seria uma temperatura bastante fria, né? E no inverno ela chega de 10 a 14 graus, né? Pode dar até geada, depende da época do ano, acontece até geada, né? Então a região do Pampa ela é comum, né, ocorrer de vez em quando geada, né? Quando está muito frio ocorre geada, né? Então esse pluviométrico ele varia de 500 a 1000 milímetros por ano, né? E chove menos, por que pareça, na época do inverno. Então a região dos Pampas, né, como é chamado, recebe esse nome de Pampas por ser uma região praticamente plana, né? Então Pampa vem do Tupi-Guarani, quer dizer região plana, né? Então, como eu falei anteriormente, chove razoavelmente, né, de 500 a 1000 milímetros durante o ano, né? Temos normalmente lá plantas rasteiras, como gramínea, junco, gravatás, aguapês, são plantas que são rasteiras, né? Porque lá costuma ser um local também bastante alagado. Então lá é mais comum, como tem região, várias planícies, é mais comum essas plantas rasteiras como gramíneas, né? Existe lá vários tipos de peixes, de roedores. A capivara, por exemplo, é muito comum lá. O ratão do banhar também é um tipo de animal, né, um roedor que é muito comum na região dos Pampas, como também o jacaré do papo amarelo, que é muito comum naquela região, entre outros animais, né? Uma questão forte lá é a cultura gaúcha, né? Então os gaúchos são a cultura bastante forte naquela região, questão do churrasco, aquelas pantalonas, aqueles tipos de calça, que é uma influência também da Argentina, como eles estão divisa, né, com a Argentina. Então essa cultura gaúcha é muito comum nessa região dos Pampas, né? Temos também lá uma pecuária bastante extensiva, é muito comum lá, uma das principais forma de economia lá é através da pecuária, né? E também a monocultura. O que é a monocultura? A monocultura é quando há a criação de apenas um tipo, né, de plantação, né? Então isso aí são algumas características da região dos Pampas, né? Temos aqui, ó, algumas imagens, vocês podem encontrar
essas imagens também, algumas imagens como essa no livro de vocês, né? Temos aqui a paisagem dos Pampas, que costuma ter essas vastas paisagens, né, planas, né? E temos aqui o Taxã. Taxã, né, são aves nativas da região dos Pampas, né? Aqui é um exemplo de como a atividade agrícola ela acaba por empobrecer o solo, né? Como são atividades de monocultura, o que acontece? O solo ao longo dos anos eles vão perdendo nutrientes, né? Então é comum ocorrer esse tipo de erosão aqui nessas regiões em que ocorre monocultura de um tipo só de atividade rural, né? Se você observar esse mapa aí, você vai encontrar esse mapa na página 68 do livro de vocês, né? Então aqui tem o mapa do Brasil e temos as regiões chamadas de região de transição, ou então zonas de transição. O que seria uma zona de transição? Seria regiões, né, que possuem características de dois biomas ao mesmo tempo, né? Ou seja, há uma transição de um bioma para o outro. Por exemplo, aqui, ó, essas linhas aqui, ó, em rosa, se você observar essas cores aqui em rosa, você vai ter uma transição entre a Amazônia e a Caatinga. Então é comum aqui você encontrar, nesse caso, as matas dos cocais, né, que são florestas, que você vai encontrar floresta de palmeiras, de babaçu, de carnaúba, de buriti, por exemplo. Então, essa região, né, de transição 1 aqui, que seria Amazônia Caatinga, é muito comum você encontrar, né? Nesse caso aqui, ó, como é transição entre Caatinga e Amazônia, você vai encontrar o que? Um clima mais úmido do que na Caatinga propriamente dita, né? Você vai ter também uma vegetação mais exuberante do que a Caatinga propriamente dita, né? Se você observar aqui, ó, o ponto 2 aqui, teríamos aqui essa aqui é púrpura, essa cor lilás, né, roxa. Temos o que? A zona de transição entre a Amazônia e o Cerrado. Nesse caso aqui, a gente vai ter a chamada mata seca, né, que seria uma formação florestal como é que chama? Como é características do Cerrado. Então você vai ter florestas não igual à floresta amazônica, né, mas com características de matas do cerrado, né? Nesse caso aqui, ela ocorre principalmente em locais afastados da água, né? Então nessa região de transição entre a Amazônia e Cerrado, você não vai encontrar muito leitos de rios lá não, então vai ser mais distante da água, né? E aqui por último temos o que, ó? Esse ponto 3 teríamos a transição entre o Cerrado e a Caatinga. Nesse caso aqui sim, né, a vegetação é rica, né, é mais rica em Caatinga, né? Temos aqui florestas de árvores com folhas mais secas que o normal, né? O clima nesse caso é mais seco do que o clima do Cerrado, né? Ele é mais puxado para o lado da Caatinga. O solo também ele é um pouco mais ressecado e temos chuvas mais escassas, né? Se fosse o cerrado normal, o sol cerrado, teria chuvas mais constantes, mas como é puxado mais para Caatinga, nós teríamos o que? Teríamos chuvas mais escassas, né? Mais similares à Caatinga, né? Temos aqui um exemplo de mata normal lá, que é a mata dos cocais, né? Que ela se encontra na zona 1, que é a transição da Amazônia para a Caatinga, mata dos cocais. Temos aqui a mata seca, né? Que já se encontra entre a Amazônia e Cerrado, né? Tá aí, ó, a mata seca. E temos, me perdi aqui, temos aqui Cerrado Caatinga, esse tipo de mata aqui, né? Encontra na zona de transição 3, né? Outro bioma que a gente encontra aqui no nosso Brasil, né, é o chamado os manguezais, né? Esses manguezais, eles se estendem desde o Amapá aqui em cima, deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu procurar um pointer aqui, pronto, ó. Desde aqui, ó, desde o Amapá, né, ó, e ele percorre praticamente quase toda a costa brasileira, né, que vai até a Santa Catarina. Tá aqui, ó. Nesse caso aqui, né, é comum que um solo lodoso e inundado, rico em matéria orgânica,
né? Então essa flora é composta pelo mangue branco, pelo mangue preto, mangue vermelho, se eu não me engano, né? Samambaias e orquídeas. Então são muito comuns, né? Essa questão das samambaias e orquídeas em toda essa região, além dos mangues que citados anteriormente, né? Então nós temos aqui também plantas com raízes pneumatóforas. O que diabo é isso? O que é uma raiz pneumatófora? É uma raiz na qual ela, além de submerger para o solo, ela fica exposta, né? Ela é exposta através do ar, né? Através do solo, fica exposta acima do solo. Por quê? Porque nos mangues o solo ele é pobre em gás oxigênio. Então a planta ela é adaptada para buscar oxigênio de outra forma. Nesse caso aqui, ela tem o que? Tem raízes pneumatóforas que fazem com que elas consigam, né, absorver o ar, além do ar do solo, né? Ela consegue também absorver o ar, né, do ambiente que não seja aquático, né? Nesse caso aqui, na fauna, a gente vai encontrar o que? A gente vai encontrar muitos mariscos, ostras, e é muito comum também caranguejo, né? E além de ter muita atividade humana, porque nessa região, né, várias pessoas elas costumam catar esses mariscos, esses caranguejos, né, como forma de economia, né, para vender para o sustento da família. Então é muito comum esse tipo de animal nos manguezais. Vamos lá, está aqui o exemplo de manguezal. Está vendo aqui como são as árvores dos manguezais? Vocês vão encontrar isso também no livro de vocês, na página 69. Você vai encontrar algumas fotos sobre os manguezais. Mas está aqui, ó, os manguezais. Aqui, ó, perceba aqui as raízes que elas estão acima do solo, né? Além das raízes abaixo do solo normalmente, como é um solo bastante inundado, temos também aqui as raízes pneumatóforas, né, que elas ficam acima do solo, né? E aqui como exemplo, né, é um senhor catando caranguejo, né, buscando caranguejo, né? Pronto, né, para encerrar. Para encerrar temos o que? Temos os ecossistemas aquáticos, né? O que acontece aqui? Nos ecossistemas aquáticos existem alguns fatores, né, os fatores chamados de fatores abióticos, né, que vão influenciar diretamente esses ecossistemas aquáticos. Entre os fatores que mais influenciam, teríamos o que? A luz e também a pressão, né? Então a luz é fundamental. Ela vai influenciar de que forma? Pela questão dos seres fotossintetizantes, né? Então temos aí algumas algas, por exemplo, e alguns seres fotossintetizantes. Então a luz ela é fundamental, né? Nós temos nessa luz, nessa região aí, temos o que? Uma zona chamada de zona fótica e uma zona chamada de zona afótica, né? Então até 200 metros de profundidade, né, a luz ela consegue penetrar, né? A mais ou menos 200 metros de profundidade da água, a luz ela consegue penetrar. Então essa zona, né, a qual a luz consegue penetrar é chamada de zona fótica, né? E a partir daí, a região em qual a luz não consegue penetrar é chamada de zona afótica, né? Esse A, né, no português, é de negação, né? Fótica vem de luz. Então, zona afótica seria o quê? Seria a zona na qual a luz não consegue penetrar, nos oceanos, nos açudes, por exemplo, né? O que acontece? O outro fator também que influencia é justamente a pressão. O que é a pressão? É como se fosse... Como é que eu consigo explicar a pressão? A pressão seria a força, né, que a água vai exercer no animal em todos, ou na planta, em todos os lados, né? Seria como se fosse a força que aperta um animal. Quanto mais profundo, né, esse animal tiver, maior será essa força, maior será essa coluna de água que vai fazer força nesse animal, né? E quanto menor a profundidade, menor será essa pressão. Então, tanto a luz como a pressão, elas vão influenciar diretamente na questão dos ecossistemas aquáticos. É isso que acontece, né? Nós temos o que? Nos ecossistemas aquáticos, nós temos os plâncton. Então, o que seria plâncton? Plâncton seria um conjunto de seres aquáticos, né, que eles são flutuantes, eles conseguem ser levados pela correnteza. Eles não conseguem nadar contra a correnteza, né? Então eles flutuam. Para onde a correnteza for,
o plâncton ele vai também, né? Só que esse plâncton ele é dividido em duas partes, né? No fitoplâncton e no zooplâncton, né? O que seria o fitoplâncton? Então, o fitoplâncton ele é formado por quê? Por seres autotróficos. E o que são seres autotróficos? São aqueles seres que eles conseguem fabricar por si os próprios nutrientes, como por exemplo as algas microscópicas. Tá? Essas algas elas conseguem fabricar o próprio alimento, então elas se encaixam em quê? Se encaixam nos fitoplânctons. Isoplânctons são seres heterotróficos. O que é um ser heterotrófico? Ele não consegue fabricar seu próprio alimento, né? Então os zooplânctons são, por exemplo, protozoários que estão lá nas águas, são os crustáceos, larvas e outros animais que não consigam nadar contra a correnteza. Então, plâncton, né, são aqueles seres que ficam flutuando, não é isso? Flutuando na água. Eles podem ser fitoplâncton e pode ser o zooplâncton. Fitoplâncton são aqueles que conseguem fabricar seu próprio alimento, eles realizam fotossíntese, e os zooplâncton são os animaizinhos pequenininhos, né, como por exemplo protozoários, né, crustáceos e assim vai. Nécton. Então, o que seria um nécton? São os seres, aqueles seres maiores, que eles conseguem nadar e vencer a correnteza. Por exemplo, os peixes. Os peixes, eles conseguem nadar, né, eles conseguem vencer a correnteza, né? As baleias, os golfinhos, polvos e assim vai, lulas. Então são o quê? São néctons. Por quê? Porque são seres que conseguem nadar e vencer a correnteza, né? Temos também os bentos, né? O que é um bento? São seres que vivem no fundo, né? No ambiente aquático. Fica lá no fundo do mar. Eles podem ser fixos ou não, né? Morou no fundo, lá na região morfótica, né? Lá no fundo do mar, literalmente, são o quê? São seres bentos, né? Exemplos, as ostras, os estilões, as esponjas, né? Tira do mar, tudo são o quê? São seres bentos, né? E aí, está aqui o exemplo aqui, né? Uma foto que mostra os plânctons, tá lá em cima, tá vendo? Flutuando. Esses verdinhos aqui, ó, são os fitoplânctons. Esses mais escurinhos são o que? São os zooplânctons, são animaizinhos, aqui são tipo plantinhas, são algas, né? Ó. Os néctons são seres que conseguem nadar normalmente, né? E vencer a correnteza, e os bentos lá no fundo do mar, tá vendo? No fundo azul do mar, do rio, né? Eles ficam mais no fundo, eles podem ser fixos, como essas algas aqui, ou pode ser o que? Eles podem andar normalmente, né? Então tá aí as três camadas, plânctons, bentons e néctons. Tá aí, pessoal. Então, esse foi o restante dos biomas. Já tínhamos visto 4, né, nas aulas anteriores. Vou mandar para vocês agora um PDF. Esse PDF vai ter as questões que vocês devem fazer, né? Espero que vocês mandem as questões na data prevista, na data agendada, no mesmo dia. Se não der no mesmo dia, mandem no outro dia, ok? Não deixem acumular. Então é isso, pessoal. Então até a próxima aula.